A NASA liberou mais imagens do objeto interestelar 13 Atlas. Bom, pessoal, ontem eu mostrei para vocês que ela liberou aquelas imagens da Mass Reconnaissance tirada pela câmera HiRISE quando o 13 Atlas fez a sua passagem mais próxima de Marte no dia 3 de outubro, que é essa imagem aqui. Tem uma parte lá dentro do portal da NASA que é só dedicada ao 13 Atlas. E eu vi que hoje eles atualizaram colocando mais imagens. Bom, pessoal, vamos também comentar o que o Avilobe falou. O Avilobe não tá nada contente, pessoal, com essa coletiva de imprensa ontem. Ele descascou a batata na NASA. Engraçado, pessoal, que no início do texto dele ele colocou bem assim, o título: "Não há nada mais enganoso do que um fato óbvio. Conferência de imprensa da NASA sobre o 13 Atlas." Tem uma parte aqui, pessoal, que eu lembrei de vocês, que vocês comentaram aqui. Vocês também comentaram aqui no vídeo de ontem que as imagens de astrônomos amadores foram bem melhores do que as imagens da HiRISE. Ele colocou o seguinte parágrafo: "Em retrospecto, as imagens de astrônomos amadores são muito mais emocionantes do que a imagem da HiRISE, compartilhada por funcionários da NASA." Gente, eu dei risada quando eu li esse trecho porque eu lembrei de vocês. Bom, pessoal, esse aqui são as imagens. Tem esse GIF aqui e esse vídeo MP4, como vocês podem ver. O Avilobe, pessoal, ficou indignado porque eles não explicaram muitas coisas que deveriam explicar. Vocês lembram que eu comentei com vocês ontem que eu senti falta de algumas explicações, eu senti falta de alguns pontos serem explicados, como, por exemplo, a questão dele viajar no espaço interestelar, a transformação que isso pode acontecer através de radiação interestelar. Eu não acho que o 13 Atlas seja uma nave, até porque eu não vi nenhum estudo, nada que fala que tem sinal de rádio tecnológico ali. O único sinal de rádio que foi encontrado nele foi a absorção de radicais OH, que isso não quer dizer que seja sonda, sabe? Mas eu senti falta de outras explicações. E o Avilobe colocou diversos pontos aqui que eu achei bem importante que eles não explicaram, como, por exemplo, a questão de depois o periélio, os jatos dele se ficar bem colimado em relação com a velocidade do núcleo dele, que não deveria estar acontecendo. Só que o Avilobe também, ele gosta de questionar aquelas coisas, né? Vai que seja uma coisa tecnológica. Ele nunca afirmou, pessoal. A galera que viralizou o nome dele falando que ele afirmava que esse objeto era uma nave, mas ele nunca afirmou nada. Ele sempre fazia um paralelo. Ele sempre explicava a possibilidade dele ser natural e uma possibilidade dele não ser natural. Ele também colocou aqui um parágrafo sobre isso, que uma nave perdida no espaço, viajando no espaço interestelar, ela pode coletar bastante gelo de água, CO2, coisas que a gente vê no 13 Atlas. E quando ele encosta no sistema solar e o Sol esquenta, uma estrela esquenta a superfície dele, ele sublimar como um cometa. Ele falou também que sentiu falta de diversas explicações de diversas anomalias e que achou extremamente irresponsável da NASA afirmar que esse objeto é um cometa, sendo que tem muitas coisas nesse objeto que não foram explicadas por ele. Ele também, pessoal, bateu naquela tecla. Por mais que não seja uma nave, o 13 Atlas sim é diferente e não é nada familiar com os cometas que existe aqui. Ele tem um comportamento diferente e talvez ele pode realmente ser um tipo de objeto natural que não entendemos, que inclusive é o ponto que eu defendo. Eu defendo mais aquela ideia de que o 13 Atlas realmente pode ser um tipo de objeto natural, uma pedra natural, mas devido à sua composição química, ou talvez porque ele viajou muito tempo no espaço interestelar, ele pode ter esse comportamento. E como o 13 Atlas, pode existir vários por aí. E é isso, pessoal. Basicamente o mesmo pensamento que vocês tiveram sobre as imagens que foram liberadas ontem, o Avilobe teve. Ele assim escreveu muito e desabafou aqui. E quando entrei para ver os comentários, pessoal, muita gente apoiando ele, cara. Muita gente descascando a batata na NASA. Bom, pessoal, eu tenho um ponto aqui. Foi interessante a coletiva de imprensa porque tem muita gente ainda leiga no assunto e realmente muitas pessoas inventam coisas na internet. Então foi interessante falar que é um objeto natural, até porque as pessoas ficam com medo disso. Mas para as pessoas que gostam de estudos científicos, realmente as pessoas ficaram ainda naquela coisa, sabe? Poxa, tem mais coisas ainda para explicar sobre esse objeto, eles não explicaram. Apenas tratou como algo natural que existe aqui no sistema solar, sabe? Nem a questão natural, semelhante com os objetos que existem aqui, e sendo que ele não é semelhante com os cometas que existem aqui. Eu acho que ele seja somente uma pedra diferente, transformada pelo espaço interestelar, e que talvez a gente precise realmente estudar mais sobre ele, porque pode existir muito mais semelhante a ele. E existe um 13 Atlas antes do periélio, e existe um 13 Atlas depois do periélio. Depois do periélio ele teve outras atividades, como aqueles jatos colimados, vários jatos. Eles também não falaram muito sobre a cauda iônica do objeto, que é uma coisa muito importante nos cometas que eu também estava esperando falar.
É isso, pessoal. É só entrar lá no Medium para você ver o que o Avi Lobo falou. Eu só trouxe esse parágrafo aqui para vocês verem, para me rir junto com vocês. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas novas, entre aspas, imagens? Eles vão continuar estudando ainda, né? Porque ele vai fazer a sua passagem mais próxima da Terra. E os telescópios terrestres vão ser capazes de estudar ainda melhor ele, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos bem e até mais.